Bom dia a todos. Agradecer o convite para podermos compartilhar um pouquinho nossas reflexões acerca do tema, porque o câncer se tornou realmente um problema de saúde pública, a segunda causa de morte no mundo, e substituiu aquelas doenças infecto-contagiosas que traziam medo da morte, e hoje é o que as pessoas trazem, pensam em morte, a gente fala de câncer. E há 20 anos a gente acompanha pacientes com câncer, apesar de ser jovem, mas desde a faculdade a gente já acompanha esses pacientes. E com o estudo da acupuntura, da medicina chinesa, onde as emoções elas são mais valorizadas, naturalmente, e com o espiritismo, buscamos as pontes para tentar explicar essas conexões. Ricardo já começou falando um pouco da importância da plasticidade, mas a gente vai tentar entender como as emoções podem influenciar na origem do câncer. Porque, na verdade, a medicina já bem estudou os efeitos maléficos do diagnóstico do câncer, né? Todos nós conhecemos, quando alguém tem esse diagnóstico, o estado depressivo que ele fica, que os americanos chamam de stress, né? Os estados alterados emocionais. E às vezes isso confunde nós que somos profissionais da área e achamos que tudo aquilo ali é efeito do diagnóstico. Mas eu vou trazer aqui uma hipótese fundamentada na doutrina espírita de como as emoções podem trazer e originar o câncer, e que a ciência ela vem trazendo evidências dessas conexões. Ricardo já falou de algumas, já que o nosso cérebro, nossa mente é que comanda o nosso sistema imunológico e endócrino, e ele está diretamente ligado à iniciação e promoção do câncer. Então a gente vai fazer essas reflexões trazendo à luz da doutrina espírita e principalmente do paradigma médico espírita que tentamos implantar na nossa prática médica, na busca da compreensão do ser humano de forma mais completa e não somente da forma biológica, como a gente vê difundir há muito tempo. Então, o câncer, rapidamente, conhecimento técnico, a gente conhece o câncer como tumores, mas, na verdade, existiu a formação de um clone tumoral, inicialmente, que ele, com certeza, foi gerado por mutações genéticas. E quando eu fazia faculdade e alguém perguntava por que é que eu tenho câncer, os colegas, e até hoje, dizem, é genético, né? Só que, na verdade, a ideia do genético é que você trouxe hereditariamente dos seus pais a propensão para o câncer. Mas foi visto nas pesquisas que somente 5% dos cânceres, 5 a 10%, eles são hereditários. 95% dos cânceres são originados de forma epigenética, por influência do meio ambiente. E que meio ambiente é esse, né? Aí a gente vai falar um pouquinho das emoções. O objetivo da conversa hoje não é falar da prevenção do câncer no aspecto físico, já que ele é multifatorial, então, naturalmente, cessar o tabagismo, reduzir, melhorar nossos hábitos alimentares, ter atividade física, isso aí já é batido, já é bem conhecido da medicina e todos os senhores. O objetivo aqui é a gente trazer uma visão da saúde emocional, né? Da prevenção do câncer num campo mais sutil, que é o campo das energias, da espiritualidade, o campo do perispírito, aquele campo que a gente termina esquecendo no cotidiano. Hoje nós temos as academias lotadas, né, de pessoas buscando a melhoria do seu corpo físico, e vemos as farmácias também lotadas, né, de pessoas buscando medicamentos de tarja preta para tentar compensar e tentar neutralizar, plastificar as suas emoções, e não se enfrenta verdadeiramente as nossas provas, né, os nossos desafios reencarnatórios. Opta-se muitas vezes por desistir da encarnação. E como é que nossa mente trabalha quando a gente desiste? Será que ela trabalha a favor da nossa saúde ou ela trabalha contra a nossa saúde? Então, daí vem a discussão que a gente vai fazer e vai ampliar essas informações.
Então, nós temos aqui que o câncer é essa multiplicação desordenada, nós temos a formação de um clone tumoral, e o nosso sistema imunológico, ele está aí para combater e preservar, através de mecanismos de morte celular, o nosso patrimônio genético, né? Temos um gene, que é o gene P53, que ele garante essa preservação, promovendo a morte daquelas células que ficaram alteradas por agentes externos, que seja a radiação, que seja mecanismos de agressivos físicos, vírus, né, bactérias. Então, temos que essas células alteradas têm que ser destruídas, e elas não acontecem, não acontece esse processo, porque acontecem tantas mutações que essa célula consegue escapar desses mecanismos e leva à formação dos tumores, essa multiplicação desordenada desses tumores, e aí cria-se o câncer como a gente conhece. Na evolução natural desse câncer, ele tem uma fase que é a fase da formação da célula mutada, que é esse clone tumoral. Acontece a multiplicação no local de origem. Por exemplo, um câncer de mama vai formar o tumor da mama, o caroço, né, a nodulação, e dali pode acontecer, e geralmente acontece nesses tumores, a disseminação através da corrente linfática e sanguínea para outros locais distantes do corpo, e é o motivo, muitas vezes, de levar à morte do paciente, porque, sendo no cérebro, por exemplo, você não tem espaço, né? Começa a invadir áreas nobres do cérebro, no pulmão, no fígado, e assim a gente percebe que vai levar à morte do indivíduo. Essa aí é a história, obrigado, é a história natural do câncer que a medicina conhece, né? E aí a gente, fazendo esse apanhado, a gente vai lembrar que então 95% dos casos de câncer, na verdade, a origem é epigenética, é o fator ambiental que está influenciando, e a gente tem que tirar essa visão de que o câncer é causado de forma hereditária. Somente algumas síndromes é que a gente, como síndrome de Lynch, síndromes de polipose intestinal, é que vai trazer realmente um componente hereditário muito forte. Nós temos, com certeza, genes que são promotores, né, do câncer, genes supressores de tumores, mas esses genes são altamente modificáveis, e os fatores ambientais é que vão determinar se vai acontecer a formação daquele clone tumoral ou não, né? E nós temos um sistema imunológico que, ele estando funcionando de forma eficaz, através das células NK, natural killer, a gente consegue destruir aquelas células que se tornaram diferentes das normais, né? Então, se esse sistema estiver funcionante, com certeza não vai desenvolver o câncer. E assim acontece. Temos pessoas que fumam por 90 anos e não desenvolvem um câncer de pulmão. Eu tenho pacientes com menos de 30 anos que nunca fumaram, nem de forma passiva, e desenvolvem um câncer de pulmão agressivo, metastático. Então, como explicar? Como a medicina explica? Hoje, estudos moleculares tentam entender como é que acontece essa diferença no padrão evolutivo do câncer, mas temos que buscar, com certeza, mais profundamente, para conhecer e entender o porquê dessas diferenças, né? Então, falando um pouquinho das emoções, conceitualmente, a emoção é essa alteração intensa e passageira, muitas vezes, ou não, do ânimo, de acordo com um estímulo que nós recebamos no nosso cotidiano. Então, nós passamos por situações, por dificuldades, e a gente vai reagir através de uma emoção, né? As emoções positivas, a gente aqui não vai falar, que não é o objetivo de hoje. Com certeza, são as emoções negativas que vão trazer o nosso adoecimento, né? Antes de estudar a medicina chinesa, eu era um médico da formação mais ocidental, tradicional, e a gente tinha uma certa dificuldade de abordar, né? Hoje a gente percebe que os colegas encaminham o paciente ao psicólogo, ao psiquiatra, e tem essa dificuldade de abordar as emoções. E hoje, quando eu pergunto no consultório da acupuntura sobre as emoções, os pacientes ficam até
estranham, porque eles dizem que nunca nenhum médico tinha perguntado sobre as emoções para ele, né? Mostrando a gravidade que a gente está voltado para uma medicina mecanicista, biologicista e puramente materialista. Mas temos evoluções aí e a gente busca entender um pouquinho como as emoções, porque elas geram um movimento, elas geram um efeito interno muito grande, né? Originalmente a palavra emoção, ela vem desse significado de movimento. O sentimento é algo mais interior, né? E aí, será que as emoções, existem evidências que vão conseguir fazer o link, o vínculo das emoções com câncer verdadeiramente? Eu fui pesquisar a literatura médica, mas como nossa abordagem aqui é voltada também para o espiritismo, não dá tempo em 40 minutos sem trazer as revisões, mas eu vou citar aqui 2 estudos, né? Um estudo que fala sobre o estresse, a inflamação e o câncer. São estudos de revisão já consolidados, mostrando o vínculo, né, dos estados de estresse com o aumento dos processos inflamatórios. Todos nós conhecemos quando você pode se perguntar, quando você tem uma doença, uma infecção, pode procurar o que antecede, né? Então sempre tem algum processo emocional. A gente acompanha os pacientes lá na acupuntura e a gente vê pessoas que têm enxaquecas, começa a fazer o tratamento, para de ter crises, e aí depois de 3, 4 semanas apresenta uma semana de muita dificuldade, com muita dor, muita crise. A gente pergunta: o que aconteceu nessa semana? Aí a pessoa disse: eu acho que foi porque choveu, né? Ele inventa uma desculpa qualquer. Eu disse: mas eu quero saber emocionalmente, o que aconteceu nessa semana? E sempre tem um fator desencadeante daquela crise de dor, daqueles processos inflamatórios, crises de sinusite, otites e diversas ites da vida aí, né? Falar da questão dos tendões, né? Todo mundo conhece uma ite da vida, tendinites aí do braço, do ombro, hoje é tão frequente a gente encontrar. E outro estudo vem falar das catecolaminas, que são agentes transmissores nos processos de estresse também, de preocupações, de ansiedade, e mostrando que o excesso de catecolaminas vai promover uma redução da atividade do nosso sistema imunológico. E aí, trazendo aquilo que eu trouxe em relação, fazendo um vínculo com aquilo que eu falei do sistema imunológico, a gente pode fazer algumas considerações, né? Que com certeza um estado emocional alterado vai enfraquecer o nosso sistema imunológico, né? E, consequentemente, vai evitar a proteção do nosso patrimônio genético, deixando que as células tumorais se proliferem, né? E o que acontece na prática é que a gente nunca quer aceitar que existe um vínculo, né, das emoções. A gente, quando questiona os pacientes, eles sempre querem negar, eles não querem aceitar que eles estão passando por alguma dificuldade. A gente gosta muito, a gente é muito orgulhoso para aceitar esses vínculos, prefere procurar uma causa por outro motivo alheio às questões emocionais. Mas a ciência vem trazendo a importância, né, de monitorarmos aquelas nossas emoções. E hoje na oncologia nós falamos de oncologia integrativa, onde ela vem mostrar que as práticas mente e corpo, como meditação, elas melhoram os resultados do tratamento do câncer, porque minimiza a toxicidade da terapêutica tradicional e permite ao paciente esse autodescobrimento, tentando melhorar a sua qualidade de vida, que é a nossa grande meta, né? A partir dessa visão científica, embasando, a gente vai trazer um pouquinho da visão espírita, né? Eu gosto sempre de mostrar essa imagem, mostrando o papel do nosso perispírito, do nosso corpo espiritual, ou como André Luiz chama de psicossoma, porque tem a ver com as nossas emoções. Ele faz a conexão, então, do nosso corpo físico com o nosso espírito imortal, com a nossa centelha divina, e é nele
que vai acontecer os processos, eu posso dizer hoje, como acupunturista, praticamente 95% dos nossos processos de adoecimento, né? E por ressonância, nosso corpo físico vai recebendo esse impacto. Como o Ricardo falou, a teoria quântica vem mostrar e evidenciar o porquê, como acontece esse entrelaçamento quântico desses dois planos existenciais, o plano físico do plano espiritual, de uma forma generalizada, e aí a gente vai entender que quando a gente tem uma emoção, essa emoção ela vai se materializar primeiramente a nível energético espiritual e, consequentemente, vai ter uma ressonância para o corpo físico. Em um nível mais sutil, às vezes a gente tem uma dorzinha, né? Estou com uma dorzinha aqui, uma pontada no pescoço, e às vezes a gente tem uma doença grave, que pode ser não só o câncer, mas a diabetes, a hipertensão, e todas aquelas doenças que os médicos diagnosticam. E que vai procurar a causa, a origem, a medicina vai dizer que é de forma idiopática, né? Um nome difícil, bonito, mas é dizer que não sei qual é a causa da doença, né? E é muito comum a gente encontrar na medicina isso, doenças idiopáticas, que não sabemos a causa, mas a causa está aqui, reside no perispírito, e pela minha prática profissional a gente conclui que com certeza o Espiritismo está certo em fortalecer essa teoria. Os pontos de conexão, que nós chamamos de centros de força no Espiritismo, a cultura hindu chama de chakra, são esses pontos que estão conectados a centros nervosos e a glândulas, e aí vai acontecer então a materialização no plano físico desses processos de adoecimento que iniciaram num campo mais sutil, que é a nível mental, depois a nível emocional, e vai descendo ladeira abaixo em direção ao plano físico, né? Entendendo dessa forma, a gente consegue então fazer esse vínculo da preocupação que nós temos com as nossas emoções e como elas podem impactar diretamente no nosso planejamento reencarnatório, onde mantemos escolhas erradas. Vamos tirar esse politicamente correto, porque todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Não existe essa questão dos outros serem responsáveis. Não vamos transferir para a sociedade, para o meio, né? Temos exemplos diversos de resultados positivos em meios adversos. Então a gente tem que transferir para nós. Nós somos os responsáveis pelas nossas mudanças, né? E aí eu trago um conceito de doença da Bárbara, que é a autora daquele livro Mãos de Luz, que ela diz assim: toda doença é uma mensagem direta dirigida a você, dizendo que não tem amado quem você é e nem se tratado com carinho a fim de ser quem você é. Nós recebemos as provas e às vezes as expiações e nós rejeitamos. Nós temos esquecimento do passado, naturalmente. Não é muito fácil, né? Dizer assim, não, eu vou passar por uma dificuldade e eu vou superar. Quando a gente vem para o plano físico, a gente esquece que a gente escolheu, né? E aí a gente prefere desistir, deixar de nos amar. E aí vem as doenças. Um exemplo de doença que a psicossomática estuda e é perceptível são as doenças autoimunes. A doença autoimune é uma doença que você produz anticorpos contra você mesmo. Pode procurar a baixa autoestima, o padrão dessas doenças. Os indivíduos precisam melhorar a sua autoestima, precisam se amar, né? Aceitar essas provas, não com revolta, né? Mas com resiliência, realmente com enfrentamento. Não podemos desistir, né? Então, eu trago aqui essa imagem mais para a gente ilustrar aquilo que eu falei do adoecimento, né? Então, nós temos aqui doenças, vou voltar aqui doenças físicas, diretamente físicas, que têm relacionado com nossas práticas erradas, alimentação, exposição a agentes tóxicos, mas as causas externas hoje, né, tiro, bala, faca, acidentes, né, diretamente ligados ao corpo físico, mas temos doenças a nível mais sutil, né, a nível espiritual, a nível de obsessões, mas que vai ter diretamente um impacto no corpo físico
e que a gente não pode esquecer a importância de valorizar os aspectos mais sutis que a gente aprende no espiritismo e nas práticas mediúnicas. Deixa eu ver se ele passa aqui. A gente fala de emoções e adoecimento, e os chineses já falavam disso há milênios, né? Eu posso dizer milênios que a gente estuda isso aqui na prática da medicina chinesa. Trouxe esse gráfico só para ilustrar como cada emoção para os chineses está ligada a um órgão energético, né? Então, por exemplo, a raiva ligada ao fígado, raiva e irritabilidade, a alegria excessiva ao coração, mágoa, ciúme, preocupação ao baço pâncreas, tristeza, depressão ao pulmão, medo, pânico ao rim. Então, assim, os chineses já estudavam isso há milênios, né? E a gente, na medicina ocidental, muitas vezes menospreza, não investiga, não questiona o nosso paciente. E o adoecimento, ele começa, muitas vezes, anos atrás, e a gente vai estudá-lo na parte física, quando ele já está ali muito acelerado, num processo já muito mais grave de adoecimento, arraigado à doença física, né? Então, você começa com um estado alterado aqui de reflexão demais, preocupação excessiva, vai começar a lesar o baço pâncreas energeticamente, até desenvolver um quadro diabético, né? Existe mais de um tipo energeticamente falando, mas são processos de adoecimento. E os chineses já consideravam isso importante. E a gente não pode menosprezar as culturas tradicionais que têm a sua importância, né? Mas eu trago aqui algumas características que alguns estudiosos, principalmente psicólogos, que ao longo de 30, 40 anos acompanharam pacientes com câncer e observaram alguns padrões também emocionais, né, e psicológicos que são importantes serem citados, porque é uma forma da gente se prevenir desses processos que aumenta a predisposição ao câncer. Nunca a gente pode ser aqui reducionista de dizer que somente as emoções causam câncer, né? A gente sabe que o câncer é multifatorial, mas eu posso falar que as emoções são um fator preponderante, já que muitos que se expõem aos outros fatores não desenvolvem o câncer. E é mesmo uma doença. Pega uma pessoa gripada, coloca dentro dessa sala. Por que é que todos não ficam gripados? É a imunidade. Mas quem controla a imunidade? Os processos neuroendócrinos humorais, né? Então, tudo vem da nossa mente, tudo depende do nosso estado de consciência, e vamos entender por quê. Então, tem pessoas que têm traços de personalidade que favorecem o desenvolvimento do câncer, que é o que a gente chama de tipo C, né? Já era conhecido o tipo A e o tipo B, nas doenças cardiovasculares, é bem falado pela medicina, e o tipo C, a gente vai ver em profundidade, mas ele é um tipo daquela pessoa que guarda as emoções, né? Aquela pessoa que reprime. E o que é uma emoção? É uma energia, né? O pensamento também tem força e direção, a gente sabe disso. Mas quando você reprime, você está fazendo o quê? Você está materializando ela no seu perispírito. Você está transformando ela em doença. E essa é a nossa preocupação, da gente botar para fora, de alguma forma, essas emoções. Não podemos guardar, né? Hoje a gente tem doenças como a fibromialgia, que é bem conhecida, né, como sendo uma doença associada à psicossomática. 95% dos casos acontecem em mulheres, né, a fibromialgia, e são mulheres geralmente que têm já uma família formada que guardou, reprimiu essas emoções, né? E aí desenvolve aquelas dores exacerbadas que é de difícil controle pela medicina, né? Outro perfil são pessoas que têm dificuldade de expressar suas emoções com clareza, sinceridade, né? São pessoas que vivem um mundo delas, ela mostra para o mundo um mundo falso, uma outra realidade, e ela precisa ser mais verdadeira, né? Ela precisa acreditar em quem ela é verdadeiramente, né? Aquelas pessoas do coitadismo que exigem demais, né? Muita solicitude, que necessitam uma carência emocional muito grande. Então, são perfis de personalidade que fazem com que ela armazene essas emoções negativas que vão se transformar em adoecimento, né? O tipo C, como eu falei, então,
é um perfil onde as pessoas têm traços proeminentes de negação das experiências traumáticas, né? Ela passou por um problema e ela não consegue exprimir, e ela prefere ficar negando, colocando embaixo do tapete, mas chega uma hora que o tapete está cheio, né? Ninguém consegue mais ver aquela coisa feia ali, e aí vai ter que tomar alguma coisa, algum caminho para se resolver, suprimir as emoções. Tem um tempinho ali. Pessoas que têm tendência à raiva, à revolta, né? Porque a raiva e a revolta são emoções que elas produzem muita energia, que libera muito ectoplasma, né? São emoções que terminam por somatizar e materializar. Quem nunca passou por uma raiva, que a gente sente aquele sangue subindo, né? Que na verdade não é só o sangue, né? É uma energia que sobe e rapidamente dá aquela crise de enxaqueca, dá uma pontada na cabeça, que é aquela energia que subiu, né? Os chineses chamam de energia yang, energia expansiva, e ela vai com certeza mobilizar muito mais. Pode ser coisas boas, como pode ser coisas ruins, que a nossa preocupação aqui é com as coisas ruins, né? Esse estudioso, o Leshan, ele publicou um livro que é o Câncer como ponto de mutação. E é bem interessante que ele vai fazer uma abordagem e mostrar que ele percebia nas entrevistas psicológicas que os indivíduos que tinham câncer, a grande maioria deles, passavam por 3 etapas. Eram pessoas que tinham uma infância marcada e adolescência por isolamento, por dificuldade de relacionamento. Ele passava por uma fase que ele sentia, desfrutava de um momento realmente de integração, de envolvimento, e aí num terceiro momento acontecia essa perda desse relacionamento, que seja uma perda de um ente querido, uma separação, uma mágoa, e aí isso gerava a propensão a desenvolver o câncer. Ele percebia isso nas suas entrevistas, ele publicou esse livro, é bem interessante, quem tiver interesse em se aprofundar no tema em relação às emoções e o câncer. Mas não existe só essa questão das emoções no geral. A gente estava falando das provas. E aí a gente vai dizer assim, mas meu Deus, que vida difícil, né? Muitas pessoas chegam e questionam e têm dificuldade de enfrentar essas provas. E aí ela fica brigando com Deus, fica negando aquilo que ela escolheu. Então o Livro dos Espíritos nos traz uma informação interessante. Kardec pergunta aos espíritos, no estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida, né? Então, que a gente pode ficar dizendo assim, mas eu não queria essa vida para mim, né? Eu não queria passar por essa dificuldade, não queria passar um problema financeiro, vivenciar momentos difíceis, e a gente fica perguntando, será que foi Deus que escolheu, né? Aí ele fala, ele mesmo escolhe o gênero das provas que deseja sofrer. Os espíritos respondem, nisto consiste o livre-arbítrio, ou seja, nós escolhemos previamente as nossas provas, e quando a gente reencarna, a gente esquece. Quando começa a passar por essas provas, a gente ou se revolta, ou muitas vezes termina desistindo dessas nossas escolhas. E aí vem um processo de desencadeamento daquela nossa vontade. Afinal, quando a gente desiste de alguma coisa, é claro que vai trazer coisas negativas. A nossa mente vai achar um jeito de desencadear algo que leve a essa desistência. A gente está no mês de prevenção do suicídio, conhecemos o suicídio direto, consciente, mas falamos sempre no espiritismo do suicídio indireto, né? Às vezes um inconsciente, que não é bem inconsciente, né? Mas é também algo de escolhas. Livre-arbítrio. Nós optamos por ir pelas drogas, que é um suicídio, às vezes, um pouco mais demorado. Temos, às vezes, uma opção de uma doença degenerativa, né? Que está dentro das nossas provas, também está. Mas se a gente praticar o livre-arbítrio na busca do enfrentamento dessas dificuldades, com certeza minimizaremos esse sofrimento e essa dor, né? E aí ele fala assim, pergunta para os espíritos, Kardec, se o espírito escolhe o gênero das provas que deve sofrer,
todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós, né? Ele questiona os espíritos, né? Todas, né? Principalmente em relação ao gênero das provas. A gente não vai escolher especificamente se a gente vai ter algo mais, né, genérico, mas algo mais em relação a relações emocionais, a relação profissional, a perda, né, a tristeza, a perda de ente querido. Então, gêneros de provas a gente escolhe. E a gente tem que começar a nos reconectarmos, né? Começar a lembrar que nós temos um compromisso reencarnatório evolutivo e que a gente não pode entregar a nossa encarnação, né, para uma doença que a gente desencadeia muitas vezes, né? A gente tem que começar a despertar para a vida e para sermos felizes. Tirando do campo negativo e trazendo aspectos positivos que podem ser usados na prevenção do câncer verdadeiramente, foi visto que aqueles pacientes que sobrevivem mais ao câncer são aqueles que têm um perfil, né, de encontrar um propósito e um sentido para a vida, né? Afinal, se nós não encontrarmos esse sentido, por que a gente está aqui encarnado? Para fazer o quê, né? Foi observado ao redor do mundo os locais onde as pessoas vivem mais, né, que são as Blue Zones, eles acompanham esses locais, né? Então é na ilha de Okinawa, no Japão, são os adventistas na Califórnia, lá no Cáucaso, né, os idosos lá no Cáucaso. Foi incluído hoje mais 2 regiões, na Costa Rica e também na Europa, e procuraram saber qual é o perfil dessas pessoas que vivem mais, né? E uma delas foi isso: todas têm um propósito na vida. Você não pode fazer um plano que seja a curto prazo, né? A gente tem que procurar sempre ter um plano a longo prazo, buscar uma evolução que seja mais ampla possível. Não existe prazo. Não, porque eu tenho 80 anos, já passei tudo da minha vida, não tem mais o que fazer. Não, a gente tem que se preparar para a próxima. Temos que adiantar o processo, né? Então a gente tem que ter esse propósito bem definido na nossa vida. Quando você disser assim, minha vida acabou, pronto. Então quando você diz isso, mentalmente você já está fazendo a escolha pela morte, né? De forma, muitas vezes, induzindo um adoecimento. Busca sempre responsabilidade sobre a sua própria saúde, buscar sempre o equilíbrio. Aí entra a questão dos hábitos, né? Os hábitos físicos, que é muito falado, não fumar, não beber, praticar atividade física, mas também os hábitos mentais. Hoje a saúde não é somente o aspecto biológico, mas a gente busca o biopsicossocial e também o espiritual, né? Capacidade de expressar as próprias necessidades e emoções, que é o inverso daquele tipo de personalidade que a gente comentou. Então vamos expressar nossas emoções, inclusive é a forma de prevenir o suicídio, né? A prática do suicídio, onde quando você guarda, não pede ajuda, não compartilha, a gente está provocando um suicídio, que seja direto ou indireto, mas muitas vezes inconsciente. E aí Joana de Ângeles nos traz os 5 itens para a felicidade, e que a gente traz isso porque a gente não está aqui para sofrer, né? Não estamos aqui, muita gente passa por dificuldades, tribulações na vida e fica reproduzindo esse modelo, até espírita, muitos espíritas reproduzem isso, de que estamos aqui para sofrer, né? E não é verdade. Estamos aqui para sermos felizes. E eu trouxe aqui alguns itens que Joana nos traz, que eu acho que é uma boa forma da gente refletir sobre esses itens e praticá-los, né? Nós temos uma baixa autoestima, né? Sempre procuramos na gente nossas sombras, temos que conviver com elas, mas a gente não precisa colocar como primeiro plano. Todos nós temos um sol, e Jesus disse: vós sois luzes. E nós esquecemos, nós preferimos ser aquela luz, a luz apagada, né? Aquela que busca outras luzes, ao invés de buscarmos ser também luzes para outras pessoas, né? Sermos úteis, né? Que é fundamental. Nascer para amar, Ricardo já introduziu, né? Nós esquecemos da maior força que move o universo, que é o amor, e optamos pelos caminhos tortuosos, né? Da tristeza,
do desespero. A vida é bela, né? Nós só achamos os defeitos, começa pelos outros, né? Só achamos os defeitos nos outros. E a gente tem um mau hábito de viver no passado ou no futuro. Quem vive no passado está conectado às suas culpas, remoendo as suas culpas e entrando em processos depressivos, né? E aqueles que vivem do futuro são aqueles ansiosos em excesso, que terminam não conectados com a sua realidade. E hoje a gente recomenda muito, e não só assim a medicina, mas os serviços de saúde pelo mundo, a prática da meditação, da atenção plena, onde você está plenamente conectado. A gente costuma brincar, né? Todos vocês estão aqui só de corpo presente ou estão de corpo e espírito presentes, de mente presente, conectados com essa realidade? Os acidentes de trabalho acontecem porque as pessoas estão desconectadas daquela realidade. Elas estão voando, literalmente voando. A mente vagueando por aí, e a gente defende muito a conexão com essa realidade. O mindfulness, que é conhecido, né, nos estudos médicos, é você buscar essa conexão, atenção plena, e nos tornaremos, além de mais produtivos, né, mais sinceros com os nossos pacientes, com quem a gente se relaciona, olharemos nos olhos, né, estaremos ali conectados com ele. Eu costumo dizer para os meus alunos da faculdade que quando ele percebe que a gente está conectado, é aquilo que foi falado ontem aqui na palestra, né? Já começa a acontecer o efeito, porque os estudos dizem que a questão do ritual da consulta hoje é mais importante às vezes que a escolha do remédio, porque o ritual já traz 50% de resposta. É o efeito placebo, que a medicina diz que é maléfico, mas a gente diz que é excelente, porque resolve, melhora, né? Então a gente não vai colocar ele e crucificá-lo, vamos usar ele a nosso favor, né? Para ajudar os nossos doentes, né? E aí essa conexão, porque existe a conexão vibratória, mas é preciso que a gente esteja de corpo e de mente presente em tudo o que a gente faça na vida, né? Assim seremos produtivos, seremos inteligentes, que as pessoas acham que não são, né? Elas acham que não são inteligentes, mas porque elas não se conectam. Elas estão vivendo em locais diferentes, elas estão aqui, mas estão conectados com outra coisa. Então é preciso que a gente se conecte com o presente e vê a vida de outros olhos. E a questão do mal, né? Muita gente acusa o mal que está nos prejudicando, os espíritos obsessores, mas o maior mal quem faz somos nós, né? A nós mesmos. Nós terminamos incentivando, estimulando essas emoções negativas, remoendo preocupações e não conseguimos nos libertar dessas emoções que nos prejudicam. E é preciso servir, ser útil, achar aquele propósito para a vida. Se você não acha que consegue dar uma palestra numa casa espírita, mas você pode ser útil de outra forma. Não precisa todo mundo ser palestrante. A gente não pode criar esses modelos exteriores e querer introjetar na nossa mente esse modelo, e se eu não conseguir atingir aquele modelo, eu vou ser infeliz. Não, seremos úteis de forma simples, dando um apoio, amparo a quem tanto precisa, que é um irmão que chega desesperado e a gente precisa só ouvir uma palavra, ou alguém que o ouça, né? Então seremos úteis de várias formas, mas principalmente através da caridade moral e espiritual. E aí a nossa busca é uma abordagem mais ampla do homem, sendo pertencente à inteligência criadora de Deus, tendo o componente humano presente, seus defeitos, suas dificuldades, tendo o componente espiritual, através da sua evolução por eras, através da reencarnação, a questão dos aspectos éticos e morais, né? Então, a medicina ela tem que voltar seus olhos para o homem integral, né? Para o homem completo. Ele não é somente carne e osso, né? Ele é um espírito, é um ser social, ele interage com as pessoas, ele é um ser em evolução, né? Ele está aqui passando pelas suas provações, ele tem as interferências espirituais que podem gerar adoecimento.
Então, nossa grande busca no paradigma médico espírita é trazer esse homem integral para a nossa realidade médica, né? E para finalizar, trazer essa mensagem aqui de Divaldo, que ele nos diz assim: vivemos um momento clímax da ciência, da cultura e da tecnologia. Podemos vislumbrar o homem do porvir, que será noético, né? Esse noético é um termo usado por um campo do conhecimento científico que busca integrar o ser espiritual à ciência, né? Não apenas sapiens sapiens poderá libertar-se das enfermidades de várias denominações por meio dessa proposta fantástica da doutrina espírita, adotada por diversas ciências como de natureza terapêutica, preventiva e curadora, que é a proposta do amor, da caridade e da solidariedade humana, né? Se a gente conseguir praticar isso aí é terapêutico. A gente recomenda isso nas casas espíritas, né? Vamos trabalhar em prol do próximo. Então, você está passando por dificuldades emocionais, por obsessões, vamos ser útil, vamos praticar esse amor. Com certeza você fará conexões positivas e vai gerar estímulos preventivos ao adoecimento no seu corpo. É só procurar os modelos que nós temos de pessoas que são, né, que praticam a caridade e conseguem aí ter uma longevidade, mais importante que a quantidade, mas uma qualidade de vida. E é isso que a gente defende para os nossos pacientes, e eu espero que tenha contribuído para as suas reflexões e que vocês levem no cotidiano essa mensagem, porque o câncer, na prevenção, ele está muito mais do que o aspecto físico, e temos que incorporar os aspectos espirituais e emocionais para a nossa saúde integral. Obrigado.